O ministro... Opa! A 15ª Vamos pra lá, sessão então. ordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, dando sequência ao julgamento do plano de golpe, com voto de Carmen Lúcia. Vamos acompanhar. Cumprimento a nossa decana, a ministra Carmen Lúcia, ministro Luiz Fux, ministro Alexandre de Moraes, ministro Flávio Dino, o Procurador-Geral da República, doutor Paulo Gustavo Boné Branco. Cumprimento os advogados, advogadas, autoridades, jornalistas, servidores e todos que nos acompanham. Peço à senhora secretária da turma que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 9ª sessão extraordinária da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9 de setembro de 2025. Presidência do senhor ministro Cristiano Zanin. Presentes à sessão, os senhores ministros Carmen Lúcia, Luiz Fux, Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Boné Branco. Abriu-se a sessão às 9h10, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Nessa sessão, no julgamento da ação penal 2668, núcleo 1, em continuidade de julgamento, votou o ministro Luiz Fux, no sentido de acolher as preliminares de incompetência deste Supremo Tribunal Federal e desta primeira turma para julgamento da ação penal, cerceamento de defesa com a violação da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa e extensão dos efeitos da decisão da primeira turma de suspensão da ação penal pelo crime de organização criminosa e respectiva prescrição em relação ao réu Alexandre Ramagem Rodrigues. Quanto ao mérito, nos termos do voto proferido, julgou a ação penal da seguinte forma. Quanto aos réus Mauro César Barbosa Cid e Walter Souza Braga Neto, julgou a ação parcialmente procedente, condenando-os pelo crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E julgou improcedente quanto aos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, dano qualificado e destruição, deterioração de bens e patrimônios tombados. Quanto aos réus Almir Garnier Santos, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, Augusto Heleno Ribeiro, Anderson Gustavo Torres e Alexandre Ramagem Rodrigues, julgou a ação penal improcedente. Em seguida, o julgamento foi suspenso e a sessão encerrada às 22h48. Não havendo objeção, declaro aprovada a ata. Antes de apregoar a ação penal, relembro que já tivemos, nas últimas sessões, o voto do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, ontem do ministro Luiz Fux, e hoje teremos o voto da ministra Carmen Lúcia e o meu, e se houver tempo, na sequência passaremos, se houver alguma condenação, a dosimetria da pena. Então, feito esse anúncio, apregou para continuidade de julgamento a ação penal 2668,